Oi, pessoal, vamos falar agora sobre abuso no local de trabalho. Quando a gente fala de local de trabalho, idealmente deveria ser um espaço de muita colaboração e realização profissional, né? Porque é nesse ambiente que a gente coloca o nosso propósito, o nosso servir no mundo. Mas, muitas vezes, e na maior parte das vezes, infelizmente, a gente tem uma cultura que é uma cultura que favorece dinâmicas de poder tóxicas e abusivas dentro dos próprios ambientes de trabalho e faz com que esse ambiente, que era para você crescer profissionalmente, se torne um lugar ali com muito abuso, né? Geralmente esses abusos eles são de formas bem sutis, né? A violência psicológica bem sofisticada mesmo, e em lugares ali que são mais visíveis, elas podem até ser mais explícitas, mas geralmente no mercado de trabalho hoje, principalmente nas empresas, esses abusos eles se dão de formas mais sutis, justamente porque as empresas estão cada vez mais refinando as políticas delas contra abusos. Então, é bem importante que você fique atento e atenta para esse abuso que é mais sofisticado, né? E quando a gente fala de abuso no local de trabalho, a gente fala, né, de vítimas, tanto homens quanto mulheres, mas predominante mulheres, por conta da força do patriarcado, que faz com que se crie dificuldade para as mulheres conquistar espaços, né, principalmente espaços de poder. Né? Então, o patriarcado ele bate muito forte, né? E ele usa o abuso como um aliado. Então, se uma mulher chegou num posto de poder, ou né, porque ela tem alguma relação com o superior dela, nunca é pelo mérito dela, né? É sempre porque ou ela é bonita demais, então ela usou disso, ou é por conta de uma situação do tipo, ela é filha de não sei quem, ela é filha de não sei quem lá, ou né, quando se tem uma mulher que é chefe de outra, essa própria mulher reproduz o machismo, né, que ela vivenciou, tratando outras mulheres mal e abusando de outras mulheres. Então, o que ocorre no ambiente de trabalho? Nós, mulheres, estamos sempre nos esforçando 20 mil vezes mais do que os homens para sermos vistas, incorremos no grande perigo de ter o nosso trabalho roubado por outras pessoas que se apropriam do nosso trabalho. Estamos sempre ali na condição de vice, né? É a vice-presidente, a vice, não sei o quê, a vice-diretora, e sempre tem alguém ali na nossa frente, geralmente alguém que está na nossa frente são homens, e além disso, né, além de todos os obstáculos, quando a gente chega no poder, né, sempre desmerecem, né, o nosso mérito de estar ali no poder, falando que a gente só conseguiu aquilo porque a gente tinha um caso com não sei quem, com não sei que lá, por conta da nossa aparência, né? Então, as mulheres são extremamente objetificadas, principalmente no âmbito do local de trabalho, mas não só por homens, como também por mulheres. A rivalidade feminina, ela bate muito forte nas dinâmicas de poder dentro do local de trabalho, justamente porque a própria rivalidade feminina é a principal arma do patriarcado para fazer com que a gente se enfraqueça. Então, diversas vezes eu já ouvi mulheres falando que, não, eu não contrato mulher porque é muito difícil lidar com mulher. Ou eu vi questões, né, e comentários maldosos, né, vindo de mulheres chefes, né? Então, assim, a sororidade é algo bem ainda romantizado no âmbito do local de trabalho, né? Por quê? Porque a gente tem um modelo de liderança que ele é eminentemente masculino. Então, as mulheres, para chegarem no poder, e as poucas que estão no poder, de alguma certa forma, elas tiveram que se masculinizar para chegar no poder, sabe? Então, aquele negócio, eu vou colocar o pau na mesa, eu vou não sei o quê, né? Inclusive, tem um livro bem bacana
que chama Mulheres e Poder, o Manifesto, em que uma historiadora, a Mary Bird, ela conta um pouco sobre essa ideia de masculinização de mulheres para chegarem no poder. Inclusive, muitas mulheres acabam fazendo fono, né, principalmente as políticas, para engrossar a voz, porque se tem a ideia de que, né, nós vamos ser mais ouvidas, né? Então tem todas essas dinâmicas. Tem outro livro que eu indico para vocês, se chama Clube da Luta Feminista. Eu acho que é isso, eu estou olhando para ele aqui, da Jessica Bennett, que é bem importante, que fala sobre, né, detalha mais as dinâmicas de machismo e de abuso no ambiente de trabalho. Então, vale muito a pena também. E nesse livro ela dá dicas de como se posicionar, tá? É, então, o ambiente de trabalho é um ambiente onde as dinâmicas de poder elas são e se traduzem de maneira bem abusiva, e a violência psicológica ela rola muitas vezes de maneira sutil, e por isso é muito importante que a gente vá pegando, né, o artifício de começar sacar essas dinâmicas de poder mais sutis, né? Essas violências psicológicas mais sutis. Bom, quando a gente fala de manifestações de abuso no ambiente de trabalho, a gente está falando tanto do assédio sexual. O que é o assédio sexual? São comentários inapropriados, né, ou avanços indesejados e coerção sexual, né? Então, quando a gente fala de assédio, né, inclusive é um crime, tá? Tem uma diferença entre assédio e importunação sexual. Por quê? Isso a gente falou já um pouco antes, lá no começo do nosso curso. O assédio, ele vem de um superior hierárquico, tem que ter necessariamente, para se configurar o crime de assédio sexual, tem que ter uma relação de hierarquia. A importunação sexual, não. A importunação sexual pode ser dos mesmos pares, mas ambos, né? Quando a gente fala tanto de assédio sexual quanto de importunação sexual, a gente está falando de abusos sexuais no ambiente de trabalho, que são comentários sexuais inapropriados que objetificam aquela pessoa, ou ofensivas e desejadas, ou coerções sexuais, né? E essa coerção não muitas vezes ela é velada, no sentido de que, por exemplo, se um superior seu está dando em cima de você, né? Você tem medo de ou ir lá e denunciar isso para RH, ou você tem medo de se colocar mais firmemente naquela dinâmica, porque você acha que essa pessoa pode contribuir para você ser mandado embora de alguma forma, né? Então, esse é uma das formas, né? As ofensivas sexuais. Outras é a discriminação de gênero, como eu falei, né? Então, são políticas e práticas que desfavorecem certos gêneros, né? Limitando as oportunidades de promoção e os acessos a algumas tarefas. Então, a grande dificuldade de mulheres ou pessoas, né, LGBTQI+, que acabam tendo, né, oportunidades limitadas por conta da questão, né, da discriminação de gênero. E o assédio moral, né? O que é o assédio moral? São as intimidações, as sabotagens ou as ridicularizações sistemáticas que o indivíduo pode sofrer por colegas ou superiores. Sabe aquele bullying lá da quinta série? A gente leva isso para o ambiente do trabalho. Então, é essa violência psicológica, e isso é chamada de assédio moral. Inclusive, quando a gente fala dessas violências psicológicas no ambiente de trabalho, a gente está falando, né, de um crime, né? Inclusive, existem várias ações, né, de danos morais e danos materiais por assédio moral no ambiente de trabalho, né? Então, assim, a ideia é que você não aceite sofrer bullying dentro do seu trabalho. Não existe mais isso. O bullying hoje em dia não é aceitável nem para a quinta série, nem para o ambiente das empresas, tá? Bom, como eu falei, o patriarcado ele molda as relações de poder no trabalho. Então, a gente tem lideranças muitas vezes dominada por homens, né? Que faz com que os homens estejam nos ambientes de poder, e isso resulta em uma cultura empresarial, né? Uma cultura das empresas que perpetua e normaliza o abuso,
né? E aí as pessoas que tentam se insurgir a esse abuso, elas acabam sendo descredibilizadas, ou o abuso ele se torna minimizado, né? Então é bem importante. Não adianta você ter uma empresa que é uma empresa que tem várias políticas contra o abuso, mas o CEO, o CFO e etc, são homens, né? E esses homens não estão dispostos, não frequentam os treinamentos, por exemplo, e as políticas, né? Por isso que quando a gente fala de mudança de cultura empresarial, é algo que a gente já está caminhando, mas é algo que demanda um tempo. E por isso que o movimento Me Too ele foi tão importante, porque ele denuncia, né, essas práticas. Além disso, nós temos normas culturais de gênero, então expectativas de que as mulheres devem ser ou submissas ou conciliadoras. Então, geralmente, quando tem uma mulher na reunião, é para ela que se dirige quando vai pegar um cafezinho ou quando é para tirar a pauta da reunião. E aí é bem importante, se você é uma mulher que está em cargo de liderança, que você comece a perceber essas estruturas e mude essas estruturas, né? E comece a, por exemplo, talvez pedir um cafezinho para o homem que está na mesa e não para sua estagiária, sabe? Né? Então, é bem importante que quem está, de alguma certa forma, exercendo um poder, exercendo uma liderança, que use desse poder, né, para mudar as estruturas, né? E quando a gente fala do patriarcado no âmbito do trabalho, existe uma resistência à mudança, ou seja, alguns sistemas patriarcais, né, eles podem resistir a essa implementação de mudanças que promovam a igualdade e respeito. O que acontece? A empresa tem todo bonitinho, um código de conduta, uma política de inclusão e etc. Mas na prática, o CEO está assediando a secretária dele, por exemplo. Então, tem que sair do papel essa cultura, né? Não significa que você vai ingressar numa empresa, que essa empresa ela cumpre todos os normativos, que necessariamente ela não vai ter um abuso. Isso é uma visão romantizada, por isso que é sempre muito importante você ficar atenta, tá? Bom, os impactos do abuso no ambiente de trabalho, o primeiro ponto é o prejuízo à saúde mental, né? Então, estresse, ansiedade, depressão são muito comuns entre vítimas de abuso no ambiente corporativo. Em especial nas mulheres, a síndrome de impostor ela já é um problema, né? Que nós mulheres lidamos quando a gente ocupa postos de poder, justamente por esses postos não terem muita entrada para nós, né, e para a própria ideia patriarcal que perpetua na lógica empresarial, de que nós mulheres temos que se esforçar 3 vezes mais para sermos valorizadas, né, porque a lógica e a cultura patriarcal ainda está nesses ambientes, e quando nós somos assediadas e abusadas no ambiente de trabalho, a síndrome de impostora, ela cada vez é maior, porque essa ideia de não merecimento, ela acaba sendo atrelada, mas mais do que isso, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança fica muito danificada, porque você só acha que você está ali de alguma forma porque alguém te achou bonita, porque alguém, né, gostou da sua saia, né, que são questões que vão fazendo com que nós internalizemos essas crenças, né, de que no fundo, eu não estou ali porque eu sou boa, eu sou competente, mas é porque o chefe ou alguém gostou de mim, né? Então, isso é muito prejudicial à nossa saúde mental. Nós temos daí, diante desse prejuízo, a redução da produtividade e do próprio engajamento. Então, o abuso pode levar à diminuição do comprometimento e da própria eficácia profissional. Então, você passa a não acreditar mais naquela instituição e faz com que se tenha uma rotatividade elevada, ou seja, altas taxas de rotatividade de pessoas saindo e entrando das empresas. E isso pode fazer com que você não consiga montar um time, né, e se desenvolver ali dentro do próprio ambiente corporativo, né? Como combater o abuso no ambiente de trabalho. Então, é sempre, mesmo se você for uma profissional de RH, um profissional de RH, tentar fazer com que as políticas de diversidade, de inclusão, de equidade de gênero saiam do papel e que se transformem em treinamentos realmente efetivos e que vão e que sejam respaldados pelo C-level, né? Isso é muito importante. Então,
políticas claras de formação, então, cada vez mais implementar e reforçar todas essas políticas contra o abuso, fornecendo treinamentos regulares para todos os níveis. É muito importante que o colaborador ele veja o CEO, o CFO ali dentro do mesmo treinamento que ele, ter canais de denúncia seguros, e aí é sempre indicado ter canais de denúncia terceirizados, justamente para que, quando uma denúncia é feita para pessoas em alto cargo de liderança, elas não sejam de alguma forma silenciadas, né? Então é bem importante que seja um canal terceirizado, que se estabeleça mecanismos confidenciais e acessíveis para que os trabalhadores possam relatar esses abusos, né? Sem sofrer a retaliação, isso é muito importante, né? Porque geralmente eu me deparo em situações em que a maior parte das vezes que existe um abuso no ambiente de trabalho, aquela pessoa ela não vai lá e não denuncia justamente porque ela tem medo de qualquer retaliação. E, infelizmente, por mais que a gente esteja avançando cada vez mais na implementação de políticas organizacionais, é muito difícil você ter alguma denúncia contra o CEO, o CFO, em que as pessoas não fiquem sabendo, isso causa um clima de revitimização, né? Então é bem importante você também estar atento e atenta se aquela empresa, como é que é a política aí de confidencialidade do canal de denúncia da sua empresa. Promoção da diversidade e da inclusão, então fomentar cada vez mais uma cultura de trabalho que valorize e promova a diversidade em todos os níveis organizacionais. É isso, pessoal. É bem importante que você entenda, me veio a intuição de falar isso daqui para vocês, que muitas vezes a gente, quando tem alguém no ambiente de trabalho extremamente abusivo e narcisista, a gente não queira sair desse trabalho, justamente para não dar, para não achar que aquela pessoa ela está ganhando numa relação. Mas quando isso está te corroendo muito e quando isso está danificando extremamente sua autoestima, talvez seja uma boa alternativa e essa pessoa ela não vai estar ganhando, porque do que se alimentam os narcisistas no âmbito do ambiente de trabalho? De conflito. Quanto mais conflito você dá para essa pessoa, mais essa pessoa vai se alimentar. Então é interessante você saber disso, ou para você que fique nessa empresa e saber lidar e não dar o alimento do conflito para a pessoa narcisista, ou caso você esteja nessa empresa e esteja simplesmente desacreditada, com a autoconfiança lá embaixo, a autoestima lá embaixo, procure ajuda profissional, porque muitas vezes permanecer nesse ambiente tóxico não é bom para a sua saúde, né? E muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente vai mudar um ambiente tóxico, mas muitas vezes a própria toxicidade faz parte da cultura organizacional.